Transcendental. Programa Universo Holístico. Um espaço à reflexão, espiritualidade e conhecimento. Programa Universo Holístico. Toda quinta, às 19 horas, pela Rádio Transcendental. Produção e apresentação: Ingrid Silver. www.redetranscendental.com.br. A mais holística. Orar é mais do que palavras, é presença, intenção e conexão com o sagrado. Ao redor do mundo, diferentes culturas e caminhos espirituais expressam suas orações de formas singulares, todas guiadas pelo mesmo impulso: elevar a alma e buscar comunhão com o divino. Está começando o Universo Holístico comigo, Ingrid Silver, aqui na Rádio Transcendental, a mais holística. Hoje nós vamos conversar sobre orações que transcendem. A oração tem, se a gente fosse definir, né, o que é oração, nós vamos conversar muito sobre isso aqui, de forma poética. Poderíamos dizer que a oração é uma ponte que une o humano ao divino. E em cada religião, em cada tradição espiritual, a oração ganha formas, sons, gestos, mas na sua essência, todas carregam o mesmo impulso, o desejo profundo de conexão, entrega, escuta e amor. Nós vamos ver aqui juntos então em algumas tradições, algumas religiões, algumas filosofias. Claro, não dá para abordar todas, mas nós vamos ver em algumas e refletirmos um pouco sobre essa conexão então, e conversar um pouquinho no final sobre como está a minha conexão, como está a sua conexão com o divino. Vamos começar no cristianismo. Bom, no cristianismo, aí colocando tanto o catolicismo como o protestantismo, a oração geralmente é um diálogo íntimo com Deus, né, de forma mais espontânea. Também é onde se usa o Pai Nosso, oração modelo que Jesus deixou nos evangelhos, a Ave Maria, algumas outras orações também, há alguns santos, no caso dos católicos. E a oração é vista como um caminho de fé, de fortalecimento, onde se pede, se agradece, se busca orientação. E para os muçulmanos, como funciona a oração? A oração chamada Salat é uma prática sagrada, obrigatória, onde é realizada 5 vezes ao dia. Então, ela conecta esse fiel a Allah, lembrando-o de sua presença constante. E isso é feito no sinal de humildade, né? Onde eles se prostram, né? Se ajoelham e se deitam, né? Prostrados por cima dos joelhos, encostando a cabeça no chão. E então, cada oração é acompanhada então desses movimentos físicos que harmonizam corpo e espírito. Eu tive experiência de ver isso de perto quando eu estive na África. Estava em Guiné-Bissau e lá a maioria muçulmana. Então, às vezes nós estávamos na rua e em algum estabelecimento, paramos para comprar uma água, alguma coisa assim, mas
se fosse na hora da oração, ele te deixa ali falando sozinho, eles pegam o tapetinho, né, virado para Meca, enfim, fazem suas orações. Então, é uma disciplina, né? Uma disciplina, algo muito sagrado, muito especial para eles. No judaísmo, a oração é um serviço do coração. Então, são também como as orações individuais, também em comunidade, também tem as orações assim mais estabelecidas, né? O Kadish, o Shema Israel, né? Então, as orações são usadas para louvar, para agradecer, para pedir, que é um elo entre esse povo e o seu Deus e os seus ancestrais, né? O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, tem muito essa coisa da ancestralidade também no judaísmo, né? Que o cristianismo também acabou absorvendo um pouco disso. No hinduísmo, os hindus, eles utilizam os mantras, né? Orações devocionais para se conectar com o divino. E essa oração, ela pode ser dirigida às diversas manifestações de Deus, né? O hindu existe o Brahma, o Deus, mas eles têm manifestações desse Deus. Muita gente confunde isso. Eles têm vários deuses, mas é um Deus com várias manifestações, né? Shiva, Vishnu, Lakshmi. Então, essa repetição desses mantras que cria esse estado meditativo, onde para eles eleva a sua consciência em direção ao divino, a esse lugar, né, mais etéreo, onde ele sente paz, sente bem. No budismo, né, o budismo não reconhece Buda como um Deus pessoal, né, mas então eles usam muito a oração como um recurso de elevação vibratória, onde ela é usada para pedir proteção, auxílio, enviar energias positivas para alguém, ou para a própria pessoa, harmonizar ambientes, também tem esse sentido, né? E a oração é sempre incentivada como exercício de fé consciente, através de meditação, do zazen, que é a meditação do mindfulness também, né? Que então é aquele que é uma oração, mas que no fundo é um silenciar, né? Muito bonito também. Muitas vezes a gente só quer falar, mas a gente precisa silenciar também. Silenciar o corpo, a mente, a alma, as emoções, né? Como é essa relação na oração nas religiões xamânicas, indígenas, povos originários, enfim. Nos povos originários, a oração é muito confundida, ou ela está inserida nos cânticos, nas danças, nas oferendas. Então, é onde eles têm essa conexão com a Mãe Terra, com a natureza, os ancestrais, os espíritos da natureza. Então, assim, cada palavra, cada gesto é uma reverência ao sagrado, que, para eles, habita em tudo. Mas você pode falar, gente, tá faltando ainda muita coisa. Sim, tá faltando, né? Eu não consigo aqui abordar com vocês cada religião, cada filosofia, cada forma de pensamento, cada prática espiritual. Eu estou dando assim um panorama, né? Um geral. Eu falei já do islamismo, mas eu queria só abrir aqui uma vertente do islamismo, que é o sufismo. Talvez vocês já viram um vídeo. Se não viram, eu aconselho ver, porque é muito bonito. Coloca lá no YouTube dança sufi, e aquela dança onde os homens ficam girando e eles entram em transe. Então é uma forma deles de conexão
com o divino, com o sagrado. Bem interessante, né? Que a dança derviche, né? A dança, eles ficam girando. Então, esse movimento, eles relacionam ao amor, onde o todo envolve eles com o seu amor, o Deus uno, né? Para eles. No Espiritismo, ora-se com o coração, com palavras serenas, respeito aos bons espíritos, onde a oração é esse lugar onde se eleva a alma, ampara, fortalece o espírito, né, das provações. Na Umbanda reza-se com muita fé, canta-se com axé, né, em movimento com a energia das ervas, pontos e passes. Cada gesto é oração. Cada canto é invocação dos guias, dos orixás. No candomblé, o corpo dança para os orixás e o canto em Yorubá é sagrado. Oferendas, toques e saudações são expressões vivas de fé e gratidão. Então, nós podemos ver aqui que em todas essas formas, a oração, ela transcende o idioma, a cultura. Ela pode ser silêncio, ela pode ser música, ela pode ser dança, palavra, sopro, mas ela sempre é amor em direção ao invisível. A oração, poderíamos dizer, então, de uma forma poética, que é um abraço entre o humano e o divino. É uma ponte, como disse lá no início, uma ponte que une mundos espirituais. E o que orar, quando orar, como orar? Sempre que eu falo sobre oração, eu penso e reflito e acabo confirmando isso por experiência minha, por experiência de observar outros. Nós sabemos mais pedir, né? É incrível como que Deus acaba sendo aquele gênio da lâmpada onde nós vamos recorrer sempre que queremos algo. Eu quero falar sobre isso mais pra frente, tá? Então guarda um pouco esse detalhe que eu falei sobre essa questão do gênio. Porque a oração, a essência da oração, se vocês observarem, em cada religião, em cada forma de se expressar com o divino, no fundo é a mesma coisa, é chegar mais perto desse Deus, dessa força, dessa luz, seja como for que a pessoa acredite. Então, pode ser com palavras decoradas, que eu vou falar sobre isso depois. Pode ser sussurros, pode ser mantras, pode ser danças. Não importa, a oração é esse fio, um fio invisível, delicado, que nos une ao sagrado, ao divino. E quando eu oro, quando você ora, você tem essa certeza que não está só. E eu creio que é isso que nos preenche, que nos dá paz, porque nesse momento eu sei, eu não estou só. Eu tenho algo, alguém, uma energia, uma força, uma luz, um Deus que está acima de mim e que pode me ajudar de alguma forma. Porque se a pessoa parou para orar é porque ela acredita nisso, ela tem fé. Então, orar é recordar que nós nunca estamos sós. E isso é maravilhoso.
saber que não estamos sós. Quando mais ninguém te deu a mão, mas você tem alguém que te dá a mão. Então, é abrir esse espaço para o invisível agir, semear luz na alma, no campo, nos campos do espírito. E tem uma questão que muita gente fica, mas qual a diferença entre orar e rezar, né? Em inglês pray, e nos filmes muitas vezes fica ou como rezar ou como orar. Eu já vi pessoas reclamando, né, evangélicos, no filme ficou rezar, mas a gente não reza, a gente ora, e tem essas pequeninas polêmicas aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso então. Sempre ouvi desde pequena que orar é você falar o que você está sentindo e rezar é você falar algo decorado. Mas não é bem assim, tá? Vamos lá. Nas tradições ancestrais, rezar é um ato de profundo respeito. Então, por exemplo, uma conversa com a Mãe Terra, com os espíritos da floresta, com o sol, com a lua. Então, esses rezos, né? Existe até inclusive as músicas de rezo, né? O rezo ele pode ser cantado, pode ser sussurrado, murmurado ao vento, tecido no silêncio, um simples gesto das mãos que curam, mãos que acolhem. Então, no xamanismo, entre os povos indígenas, os rezos eles são feitos com ervas, fumaças, tambores, cantos. Então, cada rezo é uma ponte entre o visível e o invisível. E o que é assim interessante é que nos rezos é uma prece que geralmente não pede nada, apenas agradece, que não exige nada, apenas confia. Então, os rezos geralmente têm a ver com a ancestralidade. Então, por exemplo, são orações já conhecidas, ensinadas, né? Pai Nosso, Ave Maria, ou mesmo rezos antigos de povos indígenas xamânicos. Essa reza carrega o poder da repetição sagrada, de uma tradição também que foi passada de geração em geração. Não importa qual a religião que você foi criado, talvez você decorou uma oração para antes de dormir, ou uma oração para antes de comer, né? Isso faz parte, é uma coisa da cultura, principalmente no povo, nós, povos ocidentais, que temos muita influência, né, do cristianismo. Isso é bonito. Então, cada vez que você reza isso, você lembra de um avô, de uma avó que ensinou. Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos, eu agradecia pro alimento com uma musiquinha, né? E isso vira um rezo, porque aquilo é feito ali todo dia, né? Então o rezo tem a ver. Então eu queria que você, se você não tinha atentado para esse detalhe, que o rezo é algo muito especial também, não é porque ele é repetido, ele é memorizado, decorado, que ele é menor do que uma oração com as próprias palavras, intenções daquele momento. Então ele também é muito bonito, ele carrega essa força de alguém que ensinou, de um ancestral, ele já veio de um outro lugar, de um outro momento. O próprio Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que todos repetem até hoje. Você vê em todas as religiões praticamente, a não sei aquelas que não acreditam em Jesus, mas
que usam o Pai Nosso em cultos ecumênicos em todo lugar. Então, ela tem esse poder, essa energia da ancestralidade. Ela também é muito bonita. E a oração espontânea, né? Que é aquela intenção do momento. Nós poderíamos dizer que orar é conversar com Deus assim, do seu jeito, é o que você está sentindo naquela hora, e isso é maravilhoso, você colocar para fora, derramar o seu coração diante do divino. E rezar seria como cantar uma canção antiga que ecoa do seu espírito, da sua alma. Então não importa a forma com que você ora, reza, você medita, você silencia, você canta, se você dança, não importa a forma com que você se conecta com o divino. Todas as formas são formas maravilhosas de conexão. Algumas pedem mais silêncio, alguns pedem uma oração mais espontânea, outros pedem essa força mesmo do rezo ancestral, né? Então, todas as formas, esse ser divino, né? Que eu não gosto de falar ser divino porque a gente, principalmente aqui no Ocidente, a gente colocou Deus num formato, né? Um senhor de barba que nos atende, ou ele nos castiga. Então, ele é nada disso, né? Ele é como ele mesmo pelo menos na Bíblia ele se revelou assim: eu sou. Então, dizer que ele vai me ouvir ou não ouvir, ou me castigar por algo, isso não é muito pequeno, né? Muito pequeno para o que ele realmente é. As orações, elas podem ter vários motivos, várias formas, né? Você pode agradecer, você pode pedir também, claro. Eu falei sobre pedir, mas é porque é aquela pessoa que só pede, né? Mas agradecer, pedir também, interceder. Como é lindo interceder por alguém. Você está ali diante do divino. Nesse tempo que você poderia estar usando para pedir para você, digamos, você está intercedendo por alguém. Então, interceder também é muito bonito. E que são preces? São todos sinônimos? Não necessariamente, né? Cada um tem uma nuancezinha. Então, a prece ela é muito próxima da oração, mas ela está mais ligada a um pedido, é um clamor. Pode ter até um tom mais formal, um tom mais devocional. Ela também pode ser espontânea, também pode ser naquele estilo rezo, digamos, mas na forma escrita, uma forma lida, né? Pode ser aquela orações bonitas que a gente encontra em livros ou mesmo na internet e que você acha bonito, que você vai ler, né? Então, assim, essa oração, seja de gratidão, seja de pedido, seja de intercessão, isso é uma coisa muito pessoal, né? É muito particular, essa conexão com o divino. Que tem gente que ora um minuto, 2 minutos, tem gente que ora horas, tem gente que ora só antes de dormir, tem gente que ora quando acorda, tem gente que ora o dia inteiro. Então, esses detalhes já são muito particulares. Que tem um versículo na Bíblia
que fala orai sem cessar. Como seria se orar sem cessar, né? Como que eu vou orar sem cessar? Eu preciso trabalhar, preciso comer, eu preciso estudar, fazer outras coisas. Mas por aí você vê que orar é uma intenção, uma atitude. E essa atitude de estar confiante o tempo todo. Eu estou na minha presença diante de Deus é o dia inteiro. Então, eu acho isso maravilhoso, tá? Eu vou entrar aqui agora em mantra, porque depois eu vou voltar nesse assunto, tá? Então, o mantra já é uma palavra, uma frase, um som sagrado, geralmente em línguas antigas, né? Geralmente em sânscrito. Então, ele é repetido e esse som, essa frase, ele gera uma vibração espiritual que para quem utiliza leva a uma mudança de consciência. Então, assim, eles não entram nessa questão se é pedido, se é gratidão, mas é um instrumento de transformação mesmo, algo mais energético, algo mais alquímico. Então, assim, o som, a repetição e a intenção desse mantra elevam a mente, o espírito e alinha a pessoa com as frequências de paz, de amor, de cura, de sabedoria, certo? Será que a filosofia fala alguma coisa sobre oração? Platão falava que a oração verdadeira é aquela que busca o bem maior e não apenas pedidos pessoais. Olha que importante isso, né? Que uma oração mais altruísta que Platão está propondo. Então ele dizia que devemos pedir apenas aquilo que é bom e justo, porque nem sempre sabemos o que realmente nos faz bem. Olha que maravilhoso, Platão. Realmente, o ideal seria a gente falar, olha, né? Faça a sua vontade, porque a gente não sabe, né? A gente quer coisas estranhas às vezes. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, ensinava que a oração deveria ser mais um ato de reconhecimento e gratidão do que de súplica. Sêneca já entra aqui em numa oração que tem um motivo, né? Mas ele fala, vamos pedir tanto, vamos mais agradecer, né? E ele dizia que um sábio ora não para mudar o mundo, mas para mudar a si mesmo, para aceitar o que é e encontrar a paz. Bonito também, né? Santo Agostinho, que unia teologia e filosofia, que já pertence à filosofia medieval ali, ele via a oração como um ato de amor. Conversar com Deus para ele era um meio de unir a alma à fonte, de encontrar a verdade íntima de si mesmo. Então, se a gente fosse resumir assim, numa visão mais filosófica, a oração é um exercício de humildade, sabedoria, uma maneira de buscar a verdade e o bem, um caminho para transformar a si mesmo antes de transformar o mundo. Ou seja, para a filosofia, orar seria aprender a ouvir o que a alma realmente precisa. E aí sim, seria maravilhoso, porque quantas vezes pedimos coisas que não vão ser boas para nós, ou não vão ser boas para o outro. Talvez vai ser bom para mim, mas não vai ser bom para o outro. E eu teria que pensar no outro também, não só em mim. Eu quero fechar com uma reflexão. Eu não sei
se você já assistiu o filme do Aladim, ou o desenho ou o filme, tanto faz, ou leu a história. Eu acho que é uma história bem conhecida, né? Acho que eu posso usar como exemplo. Aladim, aquele que encontrou a lâmpada e tinha 3 desejos e aí acontece tanta coisa, ele encontra Jasmine, não vou contar a história aqui. Mas enfim, é um rapaz que encontrou uma lâmpada e que ele tinha 3 desejos para ele realizar. Ele esfregava a lâmpada, o gênio aparecia, ele fazia o pedido, né? E no terceiro desejo dele, não sei se quem lembra qual foi o terceiro desejo de Aladim. Ele fala: você está livre, gênio. E o gênio nem acredita, né? É bem legal essa cena. Ele fica meio perdido assim, o que e tal. Então, aquele gênio, ele tinha sido aprisionado ali, né? Só para atender desejos das pessoas. E isso simboliza um pouco o que muitas vezes nós fazemos com o divino. Nós limitamos Deus, né, o universo, como você quiser chamar, numa função de realizar os nossos pedidos logo, e tem que ser logo também, tem mais essa. Então, assim, é como se a gente dissesse: olha, quando eu quiser alguma coisa eu te chamo, né? Mas uma espiritualidade, uma oração verdadeira vai além desse relacionamento, assim, de troca. Então, a minha proposta, a minha reflexão é pra gente fazer igual o Aladim, libertar o gênio, reconhecer que o sagrado não é nosso servo, permitir que o divino ele se manifeste de forma livre na nossa vida, não ficarmos só presos a expectativas do nosso ego, das coisas que queremos, igual uma criança emburrada. Então, assim, quando nós oramos de verdade, nós libertamos a nossa mente da necessidade de controlar o resultado. Nós passamos a confiar na sabedoria superior, a aceitar que nem tudo que queremos é o que realmente precisamos. Então, orar nesse sentido não é mais fazer um pedido, esperar que se cumpra, é entrar numa comunhão verdadeira com a fonte e abrir espaço para que o melhor aconteça, mesmo que seja diferente do que imaginamos. Então, libertar o gênio é libertar a sua própria oração, é deixar que ela seja uma ponte, não uma lista de pedidos. É confiar que a vida, solta das amarras do nosso querer, nos levará para onde a nossa alma realmente precisa ir. Programa Universo Holístico, nós estamos conversando hoje sobre orações que transcendem. Eu vou primeiro dar as minhas redes e meus contatos e depois eu vou terminar então com uma pequena prece e um rezo também, tá? Para quem é do rezo, e uma oração para quem é mais da oração mais tradicional. Ingrid Silver, meu Instagram @Ingrid Silver terapeuta, meu WhatsApp 11 98444 9368. Entre em contato comigo para você vir para o grupo Universo Holístico, onde você pode ter materiais extras, vamos dizer assim, né? Além do que é apresentado aqui, além do que é apresentado nas minhas redes, tá? Estamos fazendo ali um grupo gostoso, uma família de amigos, e inclusive vamos começar a Jornada da Alma agora dia 3 de maio, no sábado, então entra rapidinho para você participar também, é gratuito, ok? Vamos lá, eu vou fazer uma oração que chama
oração da entrega. Eu entrego, confio, aceito e agradeço, mesmo sem saber o final do caminho, mesmo sem entender tudo agora. Eu respiro fundo e permito que a vida me conduza, que o tempo revele o que preciso saber e que o amor dissolva as dúvidas. Não estou só, nunca estive, e isso me basta. Rezo para a cura. Eu me coloco diante da luz maior, com o coração aberto e as mãos em prece. Peço aos ventos que levem para longe todo medo. Peço às águas que lavem toda dor. Peço ao fogo que desperte a chama da vida. Peço à terra que me firme em amor e compaixão. Que meus olhos vejam além das aparências, que minha palavra seja semente de esperança, que minhas mãos sejam instrumentos da cura verdadeira. Invoco a presença dos ancestrais de luz, guardiões da vida. Aqui e agora abro um espaço sagrado, onde só a paz, a saúde e o amor podem habitar. Que assim seja, assim é. Transcendental, programa Universo Holístico. Um espaço a reflexão, espiritualidade e conhecimento. Programa Universo Holístico, toda quinta, às 19 horas, pela Rádio Transcendental. Produção e apresentação: Ingrid Silver. www.redetranscendental.com.br. A mais holística